Bom dia e bem-vindos à teleconferência da JSL para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores Ramon Alcaraz, diretor-presidente da JSL, Guilherme Sampaio, CFO e diretor de Relações com Investidores da JSL. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da JSL, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos e certezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Ramon Alcaraz. Por favor, Sr. Ramon, pode prosseguir. Bom dia, senhoras e senhores. Com muito prazer, estou aqui para divulgar os resultados do primeiro trimestre de 2022, o qual, já antecipo, foi muito bom. Mesmo sendo um trimestre bastante difícil, com os aumentos de insumos já conhecidos por todos os senhores. Tivemos uma receita líquida no trimestre de 1,3 bilhões, quase 50% maior do que o primeiro trimestre de 2021. Um EBITDA de 219 milhões, 72% maior do que o primeiro trimestre de 2021, o que mostra a nossa grande capacidade de fazer um bom resultado, mesmo num ambiente complexo de aumento de insumos. Um lucro líquido de 33 milhões e, se considerarmos o lucro líquido ajustado, de 37,2 milhões. E um ROIC de 13,9%, o que mostra a nossa disciplina no capital investido. Diga-se de passagem, foi um ROIC 5 pontos percentuais acima do primeiro trimestre de 2021. Um fluxo de caixa livre de 198 milhões, que mais para frente o Guilherme, nosso CFO, vai detalhar. Fazendo alguns destaques desse primeiro trimestre de 2022, temos um quarto trimestre consecutivo de crescimento orgânico combinado acima de 2 dígitos. Se anualizarmos a receita bruta desse primeiro trimestre de 2022, já teríamos uma receita anual acima de 6,2 bilhões, 83% da receita quando fizermos o nosso IPO no terceiro trimestre de 2020. Resultados refletindo melhora na performance operacional e valorização contínua na nossa base de ativos. Aproveito aqui para anunciar a chegada de uma nova integrante no nosso conselho de administração, a Silvia Leão. Seja muito bem-vinda, Silvia. A Silvia é uma profissional com um grande expertise na área de gestão de gente, a qual, entre outras coisas, pode nos ajudar muito nessa missão de gerir mais de 25 mil colaboradores em nosso grupo. A Silvia teve uma carreira brilhante no varejo. Com certeza vai nos ajudar a entender os anseios dos nossos clientes e dos clientes dos nossos clientes. Indo para a página 4, queremos destacar o nosso crescimento orgânico, que na esteira dos outros trimestres vem num crescimento de 2 dígitos. No quarto TRI de 2021, anunciamos um crescimento de 17%, que já é excelente, e agora anunciamos um crescimento de 21% combinado, sendo 31% nas empresas adquiridas, quando comparamos elas com elas próprias, primeiro TRI de 2022 versus o primeiro TRI de 2021, e 15% na JSL, quando comparamos ela com ela mesma, primeiro trimestre de 22 contra 21,
dando um crescimento médio ponderado de 21%. Dado que é uma pergunta recorrente, aproveito para esclarecer que deste crescimento, 52% veio em função de reajustes e expansão dos contratos atuais e 48% em função da receita de novos contratos. Como já disse, fechamos 700 milhões em novos contratos nesse primeiro trimestre de 2022, com prazo médio de 40 meses, sendo 94% de cross-selling, ou seja, contratos fechados nos clientes atuais. 52% desses contratos são em operações dedicadas, aqueles que há um compromisso maior entre as partes, do lado da JSL, aquisição de ativos, do lado do cliente, uma garantia, principalmente na parte fixa, dando uma resiliência mesmo em períodos turbulentos. Outro fato muito importante é os segmentos dos quais fechamos esses contratos. Destaco aqui 30% no papel e celulose, 26% em alimentos e bebidas, 12% em siderurgia e mineração e 11% em bens de consumo. E por que isso é importante? Porque 73% do crescimento que tivemos do primeiro TRI de 22 contra 21 foi exatamente desses segmentos. Ou seja, fechamos contratos que geram receita futura exatamente naqueles segmentos que mais cresceram quando olhamos para trás. Com isso, passo agora a palavra para o meu amigo Guilherme, CFO da JSL, para detalhar melhor os resultados e a estrutura de capital da companhia. Guilherme? Obrigado, Ramon. Bom dia a todos. Vou começar minha apresentação pela receita líquida, que fechou o trimestre com 1,3 bilhão, sendo que desse valor, 29 milhões na venda de ativos. Isso representa 49% a mais na receita de serviços e quase o dobro na venda de ativos quando a gente compara com o primeiro trimestre do ano passado. Esse crescimento tem um reflexo da consolidação das 3 empresas, a TPC, a Rodomeu e a Marvel, que não estavam consolidadas no balanço na época, mas também pelo crescimento orgânico que o Ramon comentou, tanto da JSL quanto das 5 empresas adquiridas, que somaram 21% no combinado. E, quando vamos para os resultados, tem alguns pontos a destacar. Primeiro, a nossa transparência na relação com os nossos clientes e também com os caminhoneiros, terceiros e agregados, nos fez ter a agilidade que a gente precisava para acomodar principalmente o aumento do diesel, que aconteceu tanto no início de janeiro quanto no dia 11 de março, como o Ramon comentou e os senhores devem ter acompanhado pela mídia. Um outro ponto é o impacto dos reajustes que já aplicamos e que fizeram frente à inflação dos nossos principais insumos, que demonstramos aqui nesse slide. Por exemplo, no ano, o combustível cresceu 88%, peças 35%, pneus 25%. Um outro ponto é a qualidade das empresas que adquirimos, que têm tomado benefício da escala da JSL e, consequentemente, melhorado seus resultados. Indo para os números, o resultado operacional fechou o trimestre em 156 milhões, um crescimento de 85% ano contra ano, e uma margem de 12,3%, com uma expansão de 2,5 pontos percentuais, também comparando com o primeiro trimestre do ano passado. O EBITDA fechou o trimestre em 219 milhões, com uma margem de 17,3%, uma expansão de 2,3% versus o primeiro TRI e 0,4% versus o quarto trimestre, que, pela nossa sazonalidade natural, é um ponto que, sem dúvida, vale a pena destacar. O lucro líquido, como já esperado, está impactado pelo aumento da curva do CDI. Contudo, tomou o benefício da melhoria operacional e também do nosso resultado da venda de ativos, que vou falar no próximo slide. Se tirarmos da conta o impacto do PPA das aquisições, o impacto puramente contábil, estamos falando de um lucro líquido de 37,2 milhões no trimestre. E, antes de passar para a estrutura de capital, um assunto que já falamos algumas vezes, eu queria apenas reforçar que o nosso repasse de preços acontece com uma defasagem temporal em relação ao aumento dos insumos. E por isso a gente continua no processo para recompor as margens de cada um dos contratos e recuperar o que for retroativo e também atualizar a nossa base de preços para o futuro. Indo para o próximo slide da estrutura de capital, fechamos o trimestre com 1 bilhão de disponibilidade, sendo que 365 milhões ainda não sacados, que é suficiente para cobrir
toda a dívida até 2025 e 10 vezes o curto prazo. A dívida líquida fechou o trimestre em 2,9 bi, com um reflexo do volume de CAPEX que precisamos fazer nos últimos trimestres, além das aquisições. A alavancagem fechou em 3,3 vezes EBITDA e 3,1 vezes EBITDA adicionado, que é a nossa referência para os covenants financeiros. Aqui, acho que vale destacar que continuamos com a mesma referência de target para alavancagem, ao redor de 3 vezes, e que o perfil da companhia de ser geradora de caixa nos dá o conforto que a desalavancagem é natural. E o custo da dívida líquida fechou em 9,2%, já líquido dos impostos. Uma pergunta que sempre recebo e que eu acho que vale destacar é que hoje temos cerca de 300 milhões de impostos a recuperar, que suavizam o nosso desembolso de caixa e contribuem na receita financeira, dado que esse volume ele é atualizado pela Selic. Indo para o CAPEX no próximo slide, fechamos com 243 milhões de CAPEX bruto e 214 milhões de CAPEX líquido no período. Desse valor, estamos falando de 38 milhões de renovação e 206 milhões para a expansão de novos contratos. Isso muito para fazer frente aos 4,1 bilhões que reportamos no ano anterior e os 700 milhões que reportamos de novas vendas no primeiro trimestre. A venda de ativos foi de 30 milhões e a margem da venda de ativos, que saiu de 9% no primeiro trimestre de 2021, chegou a 26% nesse trimestre, que mostra o impacto positivo da inflação na nossa base de ativos. E, se a gente olhar como referência a nossa base de ativos hoje, a gente está falando de um potencial de valorização de cerca de 650 milhões de reais. Com isso, eu volto a palavra para o Ramon para falar um pouco mais sobre a nossa agenda de sustentabilidade e fazer seus comentários finais. Ramon? Obrigado, Guilherme. Indo para a nossa agenda de sustentabilidade, destaco que o relatório integrado de 2021 já foi divulgado. Outro ponto importante, e já mencionado várias vezes por mim, inclusive no nosso JSL Day, é como damos relevância para o quesito segurança, e não poderia ser diferente numa empresa com mais de 25 mil colaboradores. E nada melhor do que o reconhecimento dos nossos clientes. Por exemplo, ficamos entre as 3 melhores empresas na Liga Integrada de Segurança da Gerdau. Na Braskem, um outro grande cliente nosso, fomos reconhecidos como empresa de destaque em SSMA. Como já comentei, a JSL ficou entre as melhores empresas avaliadas na cadeia de suprimentos e fornecedores do EcoVadis. Destaco também um prêmio bastante importante para nós em um dos nossos principais clientes, a Ambev, ficando entre os 3 melhores operadores logísticos na América do Sul. Destaco também nossa pesquisa de clima na JSL, primeiro ano que fazemos através da WTW, empresa reconhecida e utilizada por grandes players. Como fizemos nesse primeiro ano apenas na JSL, são 14.500 funcionários, os outros são das empresas adquiridas que utilizam outros modelos de pesquisa de clima, 11 mil colaboradores responderam à pesquisa de forma espontânea. Isso dá 78% de participação. Destes, tivemos um índice de satisfação de 89%. Um alto índice NPS, e para quem conhece a ferramenta sabe como é complexo. Tivemos 71% de promotores e 8% de detratores, dando um NPS muito bom de 63%, entrando na categoria de excelência. Um resultado de 96% na pergunta: esta empresa é realmente voltada para as necessidades dos clientes? E por que isso é importante? Mostra o viés que temos no atendimento aos nossos clientes, percebido pelos nossos colaboradores. Todos esses pontos reforçam de forma recorrente aquilo que tenho falado desde que cheguei, tanto no ambiente interno como externo, que o meu maior sonho é transformar a JSL cada vez na melhor empresa em operações logísticas, não só no Brasil, como em todos os países onde ela atua e atuará. E para mim, melhor são sempre 3 pilares: satisfação do cliente, motivação dos nossos colaboradores e resultados conquistados. E para fechar, destaco o nosso foco em execução. Transformação desde o IPO em setembro de 2020.
crescimento de 83% na receita bruta. Já somos uma empresa de 6,2 bilhões se anualizarmos o primeiro TRI de 2021, ante 3,4 bilhões no IPO. 100% maior em resultado. O dobro do EBITDA desde o IPO, 878 milhões quando anualizamos o primeiro TRI versus 440 milhões quando fizemos o IPO. Continuidade das negociações com os nossos clientes, no repasse de custos e, principalmente, foco na eficiência operacional. Relacionamento de longo prazo com clientes assegura crescimento futuro graças ao alto nível de confiança nos serviços prestados pela JSL. Gente, escala e balanço formam uma base sólida para que possamos aproveitar as oportunidades no crescimento orgânico ou M&A. A aceleração da agenda de tecnologia e inovação é a base para encontrar novas fontes de receita e expandir nossa carteira de clientes. Com isso, concluímos a nossa apresentação e estou eu e o Guilherme à disposição para as perguntas que os senhores, porventura, possam ter. Muito obrigado a todos vocês. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta é de Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Oi, Ramon, Guilherme, bom dia. Parabéns pelos resultados, obrigado pelo espaço aqui. Tenho duas questões aqui do nosso lado. Vocês comentaram no release que na divisão Asset Light tiveram um impacto ali no segmento automotivo por conta das disrupções nas cadeias de suprimento. Agradeceria se vocês pudessem compartilhar a visão mais atualizada de vocês sobre esse tema, né? A gente viu de ontem para hoje a Volkswagen anunciar novas paradas aqui nas operações no Brasil. A gente tem visto paralisações acontecendo aí também em outras montadoras. Enfim, entender aí o view mais atual de vocês sobre esse tema, principalmente considerando as operações aí bem completas e robustas que a JSL tem. Qual que é a sensação de vocês sobre essa questão de gargalos nas cadeias de suprimento, impactando diversos setores, principalmente o setor automotivo? Qual que é o impacto que vocês têm visto para vocês e como que a gente pode esperar uma recuperação para frente? Segunda pergunta, depois desse resultado bem forte de 700 milhões para a receita contratada do Q22, queria entender como que você já vem o segundo trimestre caminhando, né? Já passou aí abril, enfim, entender como que a gente pode eventualmente esperar esse número se comportar, como que esse número deve se comportar agora no 2Q22. Obrigado. Gabriel, bom dia, obrigado pelas perguntas. Vamos começar pela primeira. Você perguntou como eu vejo, como nós vemos, o segmento automotivo e o impacto disso na JSL. Importante dizer que a JSL está em toda a cadeia da indústria automotiva, tanto do inbound, que são as peças dos fornecedores para a linha de montagem. Fazemos praticamente todas as montadoras, algumas inclusive de forma exclusiva. Fazemos o transporte de peças principalmente para a Argentina, onde é fabricado automóveis de várias montadoras. Fazemos a intralogística, que é toda a movimentação dentro de algumas montadoras, e o outbound, que aí sim é o transporte de veículo zero. O nosso maior impacto está justamente no outbound, no transporte de veículo zero, porque aí, né, é o impacto da produção e, como vocês sabem, a indústria automotiva tem sofrido desde o ano passado, principalmente com a falta de componentes, etc., e isso tem dificultado a produção. Mas a gente é afetado mais no transporte de veículo zero, onde o impacto não é tão grande. A gente é mais impactado na Transmoreno, uma das empresas adquiridas, onde o negócio principal é esse, transporte de veículo zero. Mas como ela é 100% asset light, ela sofre em receita, mas ela não sofre tanto em termos de resultado. Já no transporte de peças, no inbound, a gente tem tido bons resultados. Inclusive, temos fechado contratos com duas grandes montadoras para fazer o transporte internacional. Então, resumindo a pergunta, tem o seu impacto, claro. Tinha uma expectativa melhor para esse primeiro trimestre no setor automotivo. Toda a indústria estava esperando uma produção melhor, mas continuou sendo impactado pela produção.
Há uma grande expectativa para o segundo TRI, né, porque a demanda é grande, o problema é a produção, então em algum momento isso vai destravar. Agora, a gente é menos impactado porque, principalmente no transporte de peças, continua bem, principalmente o internacional. Mas esse é a grande vantagem da JSL, né? Ter vários segmentos. E o automotivo sofre aí com todas essas intempéries, outros segmentos, como bem de consumo e papel e celulose, está voando, né? Que é o que tem impulsionado esse nosso crescimento de quase 50% entre um trimestre e outro. Em relação à sua pergunta sobre a nossa expectativa para o segundo trimestre, uma expectativa muito boa. Alguns segmentos bateram recordes, inclusive, no mês de abril. Posso citar bebida e alimento, é um segmento que continua voando. Outros segmentos, como papel e celulose, mineração, também está muito bem. A gente tem uma expectativa, como eu acabei de dizer, que o automotivo dê uma destravada, porque eles precisam, né? Há uma certa agonia, inclusive, dessa indústria em produzir todos os veículos que foram vendidos, e isso uma hora vai acontecer. A gente tem a expectativa que aconteça nesse segundo trimestre. E mesmo nessa indústria, como eu acabei de dizer, fechamos 2 grandes contratos em 2 montadoras grandes para o transporte de peças para a Argentina. Espero ter respondido, Gabriel. A próxima pergunta é de Lucas Lage, da XP Investimentos. Bom dia, Ramon, Guilherme, parabéns pelos resultados. Tem 2 perguntas aqui que a gente gostaria de explorar com vocês. A primeira é em relação à receita, né, a gente viu essa queda sequencial versus o último trimestre, que vocês mencionaram ali os efeitos da sazonalidade. Vocês podem comentar, por favor, como que essa sazonalidade influenciou na prática ali entre os diferentes segmentos que a JSL opera, né? Acho que se a gente pensar em operações dedicadas, a parte de armazenagem, transporte de carga, como que cada um desses segmentos é afetado pela sazonalidade mais forte do quarto TRI versus uma sazonalidade mais fraca do primeiro TRI, né? E também entre os setores de atuação, né? Então, alimentos e bebidas, o próprio setor automotivo que vocês comentaram na pergunta anterior. Acho que entender um pouco esses diferentes efeitos da sazonalidade, tanto nos serviços prestados quanto nos setores, né, que a companhia tem exposição. E uma segunda pergunta em relação ao CAPEX, se puderem comentar também se tem um efeito de sazonalidade grande aqui no nível de investimento, né, eventualmente uma ativação maior, né, de contratos no quarto TRI do que no primeiro TRI, enfim, entender um pouco desse comportamento sazonal do CAPEX, né, e como que vocês estão enxergando o efeito de aumento de insumos, né, e componentes também no CAPEX, né, e o efeito que isso poderia trazer no ROIC da companhia, né? Então, se eventualmente o ROIC marginal que vocês estão vendo para novos contratos já reflete esse nível de investimento mais alto com os aumentos de custo, aumento de insumos, né, de maneira geral, que acabaria impactando também o nível de investimento. Então, são esses 2 pontos. Obrigado. Lucas, obrigado pela pergunta. Então, vamos começar pela receita. Sim, nosso segmento normalmente tem uma sazonalidade. O quarto trimestre normalmente é melhor do que o primeiro e assim por diante. Mas esse ano especificamente, muito puxado pelos contratos que fechamos, a gente relatou ao longo de 2021 a celebração de 4,1 bilhões em contratos em alguns segmentos. Isso, evidentemente, tem um impacto nos meses subsequentes. Isso por quê? Esses contratos têm um prazo médio de 46 meses, alguns meses entraram em 2021, ajudando a receita, mas a grande maioria do restante do contrato entra aí ao longo de 22, 23 e 24. É por isso que a gente está sempre divulgando os novos contratos, porque isso garante, né, a receita dos próximos meses, independente do volume especificamente dos contratos crescerem, porque a gente está adicionando contratos.
Então, isso é parte da explicação por que o primeiro trimestre foi tão bom quando a gente compara, por exemplo, com o primeiro trimestre de 21. E mesmo quando a gente compara com o quarto trimestre de 21, que, como eu já disse, é o melhor trimestre, ainda assim há um ganho expressivo de receita. Além disso, alguns segmentos onde a gente está inserido, principalmente papel e celulose e alimentos e bebidas, por características diferentes, papel e celulose muito em função do commodity, exportação, etc. E alimentos e bebida tem tido um crescimento exponencial desde a pandemia, são segmentos que têm literalmente voado. Por exemplo, bebida, que é um segmento que normalmente o começo do segundo tri é ruim, né, porque tem uma sazonalidade de temperatura, abril foi um recorde no volume. Então, a gente tem aí surfado uma onda bastante positiva. Uma coisa super importante é o seguinte, 73% do crescimento, quando a gente compara o primeiro tri de 21 contra 22, foram em 4 segmentos, papel e celulose, como eu falei, bebida e alimento, siderurgia e mineração e bens de consumo. Por que isso é importante falar? Porque nós fechamos 700 milhões de novos contratos nesse tri de 22, sendo que 79% foi exatamente nesses segmentos. Ou seja, nós estamos batendo as nossas estacas justamente nos segmentos que têm se deslocado completamente de uma economia média, tem tido crescimento muito superior a isso. Mesmo no automotivo, como respondi para o Gabriel na pergunta anterior, que tem aí os seus problemas já conhecidos, a gente tem fechado excelentes contratos em logística internacional. Em relação ao CAPEX, a gente, como também já divulgou, tem fechado nesses quase 5 bilhões de novos contratos, somando os que eu anunciei o ano passado e mais esses 700 milhões que eu estou dizendo agora, 52% foram em operações dedicadas, que tem uma característica de ter um compromisso mais de longo prazo e uma necessidade maior de CAPEX. Então, fizemos aí um investimento grande no ano passado, aproximadamente 750 milhões, e temos aí 200 milhões nesse primeiro tri. Você fez uma pergunta importante, que é o quanto impacta o aumento de insumos nessa cadeia e, consequentemente, vai aumentar o valor desses ativos. Eu imagino que foi esse o viés da pergunta. Isso combina muito com a estratégia do grupo, né? O grupo tem uma estratégia, não só na JSL, mas na própria Vamos, de fazer uma compra antecipada com bastante tempo. Então, a gente também é beneficiado de uma certa forma por isso. Por quê? O CAPEX que a gente está fazendo em ativos agora é oriundo de uma compra que foi feita há 1 ou 2 anos atrás. Ou seja, estamos comprando ativos com um valor menor do que são vendidos hoje, o que vai nos trazer um resultado na venda desse ativo. Vou deixar o Guilherme completar. Eu acho que um outro ponto que vale a pena mencionar aqui, Lucas, é quando a gente precifica, né, você perguntou sobre o impacto disso no ROIC da companhia. Então, quando eu precifico esse novo CAPEX, eu já precifico ele nesse novo patamar. Então, isso, e aí a gente já comprovou isso, né, com o próprio resultado, que a gente tem a capacidade de precificar e de repassar qualquer aumento de custo, tanto na compra do ativo quanto nos insumos que vem a reboque pela inflação. Tá? Perfeito. Acho que no fim, acho que é o que o Ramon acabou falando no final mesmo em relação ao valor dos ativos, né, que aumentou. Então, acho que, resumindo aqui, quando a gente pensa no ROIC, não seria razoável pensar em uma deterioração do nível de retorno, levando em consideração esse novo entre aspas, né, CAPEX. Por sinal, acho que é um ponto muito positivo, né, mostrar realmente essa evolução do ROIC para esse patamar de 14%, que é uma evolução bem significativa versus os últimos anos. Mas é isso, acho que ficou muito clara a resposta de vocês. Obrigado, Ramon e Guilherme. Obrigado também, cara. Obrigado a você, Gabriel. A próxima pergunta é de Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI. Oi, bom dia, parabéns pelo resultado. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é um follow-up com relação à questão de retorno e margem. Guilherme, você falou que tem algumas negociações ainda em curso, né? E tem esse efeito temporal. Então, a minha primeira pergunta é se
a gente olhar a margem EBITDA agora do primeiro TRI, o que a gente poderia considerar que seria a margem, né, recorrente, considerando que o sucesso nessas negociações. E a segunda pergunta, com relação à CAPEX do primeiro TRI, a gente viu ali outros quase 45 milhões, né, na linha de CAPEX, e vocês mencionam um pouco no release que tem ali investimento em tecnologia e compra de equipamentos para melhora de eficiência. Se você puder comentar um pouco como é que está essa questão de tecnologia, né, dentro da JSL, se você puder dar um pouco mais de detalhe, e o que a gente pode esperar de investimento, né, esses outros para 2022. Obrigado. Vitor, bom dia e obrigado pela pergunta. Vamos à primeira em termos de margem, EBITDA. Ficamos muito satisfeitos, né, com o resultado do primeiro TRI. A gente, além de ter crescido receita em 50% quando comparado ao primeiro TRI, e diga de passagem, foi um primeiro TRI normal, já em 21, já não tinha o efeito da pandemia e tal, como foi em 2020. Mas melhor do que isso é você crescer 72% em EBITDA, muito mais do que a receita. E, importante ser dito, foi um trimestre extremamente desafiador, com aumentos de insumos estratosféricos, né? Então, isso mostra a nossa capacidade de negociar com os clientes de forma rápida, de forma ágil. A gente vem sofisticando isso, né? A gente foi pego um pouco de surpresa, principalmente no meio de 2021, quando começou a escalada de alguns insumos, como combustível, pneu, peças, etc. A gente tem uma equipe comercial que foi se sofisticando nisso, para cada vez a gente ter mais agilidade, ter um número rápido, entrar numa linha de negociação com o cliente rápida e aproveitar as oportunidades que isso gera. Acaba que, por mais rápido que você seja, em algumas vezes fica um requisitos entre um trimestre e outro, né? Vamos pegar esse primeiro TRI. No mês de março, mais ou menos no meio do mês de março, teve aquele aumento que todo mundo lembra, de 25% do óleo diesel anunciado pela Petrobras, etc. Foi um corre-corre, mas é óbvio que nós não conseguimos repassar tudo a tempo de entrar no primeiro TRI. Parte disso vai beneficiar o segundo trimestre. Então, a negociação demora um prazo e o seu efeito no custo é imediato, né? Lá no bico da bomba do posto, foi imediato o repasse. É difícil precisar qual é a expectativa de melhora nisso de margem no segundo TRI, porque outros efeitos acontecerão no segundo trimestre. Mas nós entendemos aí que um EBITDA superior a 17%, ele já entra numa casa bem interessante, né? Então, tem que ser a partir daí. Então, a gente tem uma expectativa no segundo TRI de ser daí para mais, né? Vamos ver aí quais são as variáveis novas que a gente vai conviver nesse trimestre. Mas, como eu disse, eu acho que a máquina está bem azeitada, diferente do que foi no meio do ano passado, agora a gente está preparado, né? Então, quando acontece, a gente é rápido, esperamos ser bem mais rápido que os nossos concorrentes para que a gente consiga isso numa velocidade atrativa. Eu sempre gosto de dizer, a gente não consegue alterar o comportamento dos ventos. Sobra para nós ser ágil nas velas e no leme, para que a gente seja mais rápido do que os outros barcos que estão convivendo na mesma regata, né? Eu acho que essa é a analogia que a gente tem que fazer para o nosso negócio. Indo para o CAPEX, você comenta o quanto tem de investimento de tecnologia nesse CAPEX e daí para frente. Essa é uma área que, sem dúvida nenhuma, é onde a gente está dedicando um grande esforço. Uma para cada vez digitalizar mais os nossos processos, né? Então, nós somos uma empresa do mundo real, do mercado real. A logística ela é fundamental para a vida em sociedade, né? A matéria-prima está num ponto, a indústria em outro ponto, o mercado em outro, e a logística faz essa ligação. É onde nós estamos agora. A gente pode fazer isso com mais tecnologia. Isso dá agilidade nos nossos processos. Então, por exemplo, a gente cresceu 50% na receita e não necessariamente a gente tem que crescer 50% no nosso custo de back-office, por exemplo. Como é que eu consigo isso? Com tecnologia, digitalizando nossos processos, etc. Essa é uma parte. Outra parte, eu tenho dito constantemente
que não dá para conviver só com repasse de preço. Não adianta a gente imaginar que vai pegar o aumento de insumo e vai dar Ctrl+C, Ctrl+V no preço. Né? Nem sempre isso é possível. Parte disso a gente tem que conquistar com otimização de custos, fazendo mais com menos. Isso entra a tecnologia. Eu consigo hoje fazer o mesmo volume de transporte com menos veículos. Como? Sendo mais produtivo com cada veículo, através da tecnologia. Por isso que a tecnologia ela é fundamental na sustentação do nosso negócio. Dito isso, a gente tem investido recorrentemente algo em torno de 1,5% da nossa receita bruta em tecnologia. Então, parte desse CAPEX sim é tecnologia e vamos... E não só nisso, a nossa área de M&A, que hoje é administrada pela Simpar, está vendo empresas de tecnologia. Quem sabe a gente consiga aí ganhar tempo adquirindo uma empresa de tecnologia, uma startup ou coisa do gênero. Bom, esse, sem dúvida, é um viés fundamental para garantir melhores margens e até a sustentabilidade do nosso negócio. Ótimo. Obrigado. A próxima pergunta é de Guilherme Mendes, do JP Morgan. Oi, Ramon, Guilherme, bom dia. Obrigado pela pergunta. São duas perguntas, na verdade, em relação a M&A. A primeira é como vocês estão avaliando novas aquisições, né? Ramon, você comentou agora um pouco sobre essa parte de tecnologia, mas considerando um pouco o nível de alavancagem de vocês e também o preço da ação, né? Que historicamente foi uma moeda de troca que vocês utilizaram e talvez hoje fica um cenário um pouco mais difícil. E pensando um pouco nas aquisições que vocês já fizeram, na integração delas à estrutura da holding, como é que tem sido a busca por sinergias, né? Acho que no passado vocês passaram um target de sinergias e alcançaram parte deles. Como é que isso tem evoluído agora no começo de 2022? Obrigado. Guilherme, bom dia, obrigado pela pergunta. Vamos à primeira pergunta, como está a nossa estratégia de M&A. Ela continua extremamente ativa e extremamente agressiva, né? O valor da ação, ela, sem dúvida, ajuda, né? Quer dizer, quando a ação sobe, ela é uma moeda de troca, mas a gente tem usado muito pouco essa estratégia. As nossas últimas 5 aquisições, a troca de ações foi um percentual muito baixo. A gente tem caixa suficiente para fazer boas aquisições. A gente acha que é uma ótima oportunidade. Por que eu digo isso? A gente está num cenário desafiador. Juros extremamente altos, insumos que aumentam de forma estratosférica, e não é qualquer empresa que consegue administrar isso de forma ágil e rápida, né? Isso tem a ver com a relevância que essas empresas têm em seus clientes, em que segmento onde elas estão. Então, não há dúvida que em toda crise há oportunidades. A gente entende que esse ano é um ano onde a área de M&A tem bastante oportunidades. Embora isso seja uma demanda e uma estratégia da Simpar, a gente, como grupo, a gente entende que é um ano bastante oportuno para isso, independente do valor da ação. Você pergunta na sua segunda questão em relação às sinergias. A gente já tem dito anteriormente que a nossa estratégia é manter as empresas adquiridas próximas o suficiente para aproveitar do tamanho e da capacidade da JSL comprar melhor insumos, melhor taxas de financiamento, etc., mas independentes o suficiente para continuarem tocando seus negócios como já o faziam, que foi, inclusive, o motivo que nos levou a adquiri-las, né? E essa estratégia tem se mostrado de bastante sucesso, né? Os números dizem por si. As empresas adquiridas têm crescido mais do que a própria JSL, isso aconteceu em 2021, volta a se repetir de forma até mais expressiva nesse primeiro trimestre. Divulgamos aí 31% de crescimento orgânico das empresas adquiridas de forma independente, ante 15% da JSL. Quando a gente abre o resultado operacional das adquiridas, também tem um resultado bastante interessante, o que vem somar ao nosso. Então, mostra que a estratégia é boa. Mas, obviamente, tem sinergias. A gente já levantou, já mapeou 53 milhões de sinergias diretas. Isso, basicamente, tem a ver com financiamentos a um custo menor
e compra de insumos de forma o que dá um ganho sinérgico. Parte disso entrou no resultado de 21, mas grande parcela disso ainda vai entrar ao longo de 2022. Tá claro, Ramon. Muito obrigado. Bom dia. Não disponha. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas para a web. Senhores palestrantes, pode prosseguir. Olá, pessoal. Aqui é o Guilherme. Eu vou aproveitar, vou ler as perguntas aqui. Algumas delas o Ramon responde ou eu mesmo respondo, tá? Então, a primeira pergunta que a gente recebeu foi da Condor, né? E ele fala o seguinte, aqui do Carlos Herrera. Parabéns pelos resultados. Tenho duas perguntas. Primeiro, ainda existem muitas sinergias para serem capturadas nas últimas. Qual é o patamar de alavancagem? Segunda, qual é o patamar de alavancagem ideal para a companhia? Com o aumento dos juros, deverá ser um ano para focar na desalavancagem? Bom, Ramon, se puder responder a primeira pergunta, eu posso responder as outras duas. Carlos, eu vou responder então a primeira. Como eu acabei de falar para o Guilherme, do JP Morgan, a gente já tem milhões mapeados em sinergias, utilizamos ou aproveitamos 25% disso aproximadamente em 2021, ainda tem 75% para aproveitar ao longo de 2022, isso falando das sinergias já mapeadas. Nós temos certeza que ainda tem sinergias a serem mapeadas, mesmo mantendo as empresas com gestão independente. Então, acreditamos que tem muita lenha para queimar nessa fogueira ainda, sim. A próxima pergunta eu deixo aí para o meu amigo Guilherme responder. Ô Carlos, falando sobre alavancagem, eu acho que essa é uma informação que a gente dá, que a gente sempre comenta, né? A gente entende que a alavancagem média da companhia é de 3 vezes. Esse é um target que a gente, em relação a EBITDA, tá? Esse é um target que a gente persegue. Pela estrutura, né, pela capacidade de geração de caixa da companhia, a gente entende que isso a desalavancagem ela é natural. Então, esse é o patamar que a gente considera ideal e que a gente trabalha aqui internamente para manter nesse nível. E aí, e eu acho que um ponto importante também é que os nossos covenants financeiros, eles são vinculados ao EBITDA adicionado, né? Não ao EBITDA puro. Então, acho que esse é um outro ponto também importante para esclarecer. E a segunda pergunta que você fez é sobre o aumento de juros e se seria um ano para focar na desalavancagem. Eu que digo para você o seguinte, isso é uma opção nossa, continuar o ritmo de crescimento que a gente tem feito. Então, a gente acredita que no ano onde você tem um cenário de juros altos, um cenário de inflação alta, a gente tem muito boas oportunidades de bons projetos, crescer organicamente ou de bons M&As. Então, a gente entende, e aí está alinhado com o planejamento estratégico da companhia, de continuar o crescimento, a gente manter esse ritmo, independente de se no curto prazo, isso tem um impacto no lucro. Tá? Então, acho que essa seria a resposta. E aí, seguindo as perguntas aqui do webcast, Ramon, a próxima pergunta vem do Leonardo Fantin. Bom dia, pessoal. Como tem evoluído as conversas dos novos M&As? O cenário macro mais difícil tem trazido novas oportunidades? Esperam algo no curto prazo? E também sobre o tamanho das aquisições. Ainda temos alvos grandes ou deve ser algo mais marginal? Leonardo, obrigado pela pergunta. Eu sempre acho que, como já disse, é nas horas de crise ou de instabilidade que aparecem as melhores oportunidades, né? Aquela velha história que uns choram, outros compram lenço. Vendem lenço. Eu acho que é uma ótima oportunidade para fazer M&A por algumas questões. Em primeiro lugar, esse é um segmento onde a gente passou por uma fase anterior de juros baixos,
um segmento em crescimento. Isso fez muitas empresas se endividarem, muitas empresas fecharem contratos talvez não tão rentáveis, e agora algumas empresas a gente vê pagando preço. Parte do nosso crescimento orgânico, inclusive nos nossos próprios clientes, é de empresas que infelizmente quebraram, tiveram veículos sendo arrestados por bancos, etc. Então, número 1, oportunidade orgânica de crescimento. Não é, como eu já disse numa outra resposta, não é uma coisa fácil repassar preço, né? Até porque os clientes também têm em sua cadeia aumento de insumos e, evidentemente, há uma resistência, é uma zona de conflito, não há a menor dúvida disso. O momento das negociações de repasse, a JSL tem uma vantagem em relação a isso, pelo seu tamanho, por ser representativa nos clientes. Isso faz abrir as portas e a gente conseguir, pelo menos, sentar na mesa, e aí vem a nossa capacidade de negociação, de mostrar números, tratar cada cliente de uma forma diferente, cada uma com o seu segmento, etc. Inclusive, nessa hora, você enxergar oportunidades em novos contratos, onde outras empresas possam ter problema. Isso explica esses quase 5 bilhões, como eu já anunciei, de novos contratos para os próximos 40 meses. Isso falando só do quesito orgânico. No inorgânico, de uma forma parecida, também são oportunidades. Não há dúvida que o empresário de uma empresa menor, ele está mais propício, ele está mais aberto a fazer um processo de venda, porque ele está vendo que o cenário está incerto, os juros aumentando, etc. Então, isso favorece, né? No nosso pipeline, nós temos várias empresas sendo analisadas, já vinham sendo analisadas, e a gente já percebe uma certa abertura até mesmo para aquelas empresas que estavam mais resistentes. Então, dito isso, acredito sim que nós vamos ter bons M&As. Qual o tamanho do M&A, que é uma outra pergunta que você fez? Difícil precisar, porque você tem empresas de vários tamanhos sendo negociadas. Mas, também já divulgamos isso em outras oportunidades, o tamanho de empresa que a gente tem adquirido são empresas boas, bem geridas, numa receita entre 400 e 700 milhões, 800 milhões. Esse é o tamanho de empresas que a gente tem adquirido e que a gente tem gostado. Então, nós miramos isso. Mas não quer dizer que não possam acontecer boas aquisições de empresas num patamar um pouco menor ou um pouco maior. Obrigado, Ramon. Vamos para a próxima pergunta. Uma pergunta do Cláudio Moraes, um acionista, pessoa física aqui da companhia. Bom dia, parabéns pelos resultados. Poderia esclarecer 2 operações de debêntures conversíveis na Marvel no valor de 50 milhões e 52 milhões na Sinal? Obrigado. Cláudio, aqui a gente está falando basicamente de uma operação dentro, né, intracompanhia, né, dentro da própria estrutura da JSL, lembrando que a Sinal e a Marvel, elas são controladas, né, 100% controladas pela JSL, e aqui a gente está falando basicamente de uma estrutura, de uma forma de financiar o crescimento dela, a expansão de CAPEX. A gente está falando aí de uma renovação e expansão da frota, principalmente da Marvel, e a gente acredita que foi uma boa forma de suportar o crescimento dessas 2 companhias. Lembrando que Marvel se juntou aí no meio do ano passado, e a gente já está falando de uma expansão de quase 50% do faturamento dela ano contra ano, tá? Então, acho que é isso. Só vou acrescentar que a Marvel é uma das empresas que mais tem aproveitado ou surfado, digamos assim, a onda de aumento do consumo de alguns produtos. A Marvel faz o transporte de produtos frigorificados e frios, não só no Brasil, mas como Argentina, Chile, Peru, e é uma empresa que tem tido um crescimento bastante expressivo, com margens muito positivas. Então, a estratégia de aumento da frota foi bastante interessante e tem dado resultados agora. Eu acho que só para complementar, esqueci de comentar, essa é uma estrutura que a gente montou com base em valores de mercado. Então, esse é um capital, é uma estrutura
como uma estrutura normal de debênture, onde o capital ele é remunerado. Né? Então, acho que isso é só um ponto para não deixar de esclarecer. Tá? A próxima pergunta vem do Nicolas, da GTI. Ele pergunta aqui, uma pergunta é, qual que é o ROIC spread que a companhia considera sustentável no longo prazo? E sobre a normalização da margem bruta na venda de seminovos? Eu acho que então vamos lá. A primeira resposta. A gente está em crescimento, né? Então, dado que a gente está em crescimento, é difícil a gente ver esse número normalizado. O que a gente pode te dizer, e eu acho que é importante, é que a TIR hoje, que a gente espera de todos os contratos que a gente precifica, a gente está falando de uma TIR de 16% para cima. Né? Então, ele tende a ajudar no spread entre o ROIC e o meu custo de capital. Sendo que, como a gente está em crescimento, a gente não vê isso passando no ROIC imediatamente. Um valor que a gente considera como referência, a gente está falando de uns 300 basis points, a gente acredita que seja um valor importante. Só para completar, a gente está falando de uma TIR desalavancada, tá? Bom, sobre a margem bruta da venda de seminovos, a gente tem visto uma apreciação, né? Então, a inflação que vem nos insumos, ele também ajuda no preço dos ativos finais. Acho que o Ramon comentou aqui que a gente faz uma aquisição antecipada, né, dos ativos, e isso fez com que, isso para a base nova, né, obviamente, mas fez com que a apreciação da nossa base de ativos ela ocorreu em alguns casos até em 40%, a depender do tipo de ativo. Então, quando você vê a margem crescendo, né, na venda de seminovos, você vê ela chegando aí em 26% no trimestre. A gente acredita que, obviamente, o mercado ele vai se desenvolver ao longo do ano, mas a gente não vê nenhuma mudança muito drástica nessa margem. Tá? A gente espera que ela continue alta. Se ela vai continuar 26%, não sei, mas a gente espera sim que ela continue alta, principalmente pela minha capacidade de comprar bem, né, os ativos e comprar de forma antecipada, etc., com gap temporal aí, nesse caso, nos ajudando, da precificação do ativo em relação ao novo. Tá? Bom, acho que é isso. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Ramon Alcaraz para suas considerações finais. Por favor, senhor Ramon, pode prosseguir. Bom, senhores, primeiro agradeço a oportunidade, agradeço as perguntas, sempre é uma oportunidade de a gente poder refletir algumas questões aqui da nossa empresa. Qual é a nossa expectativa para frente? Continuar com margens, continuar primeiro com o crescimento orgânico, nessa esteira que a gente vem vindo desde o começo do ano passado, a gente vem trimestre a trimestre divulgando recordes de receita, recordes de crescimento, e é o que a gente pretende continuar fazendo. A gente enxerga que o mercado, mesmo tumultuado como está, ele oferece grandes oportunidades. Aqui eu citei várias delas. Os nossos novos contratos têm mostrado isso. A gente tem conseguido aproveitar as oportunidades que estão nos próprios clientes, quer dizer, que é o conhecido cross-selling, e continuamos acelerando nesse ponto. Isso falando em crescimento orgânico. No inorgânico, como eu já explorei bastante aqui nas respostas, continuamos ativos, continuamos achando que tem ótimas oportunidades. Uma equipe super focada em conseguir ser rápida no repasse de aumento de insumo, como eu já disse, quer dizer, a experiência vai trazendo técnica e agilidade, né? A gente já estava meio enferrujado, dado que a inflação não disparava nos últimos 20 anos, e fomos rápidos em restabelecer essa técnica para que sejamos ágeis, que a gente perca o menos tempo possível. Isso é parte. A outra parte tem que vir
com otimização de custo, redução de custo, e a gente é incansável nisso, para que a gente garanta margens operacionais extremamente saudáveis. A agenda de tecnologia, já tive a oportunidade de comentar isso numa das perguntas. A gente acredita que essa é a melhor ferramenta para ajudar a gente no ponto que eu acabei de falar, em otimização, em produtividade. Isso não ajuda só em ter uma margem melhor. Isso ajuda no crescimento orgânico. Por quê? Quanto mais eu sou produtivo, melhor o meu preço para o meu cliente final. Quanto mais tecnologia eu tenho, mais informação eu dou para o meu cliente, mais produtivo ele consegue ser, né? Como eu disse lá no começo, a gente sempre precisa ter claro que a gente faz parte do elo produtivo. Eu sou parte do processo para ligar a matéria-prima à indústria, para ligar o produto da indústria ao consumidor final. Dado isso, quanto mais tecnologia eu coloco, mais agilidade eu dou em todo o processo, né? Mais a gente ajuda no famoso custo Brasil. Isso faz eu crescer organicamente, isso faz com que eu tenha melhores margens. Isso é um ciclo virtuoso. Outra coisa importante somos uma empresa geradora de caixa. Independente aí do custo financeiro que aumentou, isso tem um impacto em lucro, etc., continuamos gerando caixa e isso é fundamental para dar combustível ao nosso crescimento orgânico, porque exige CAPEX, e ao nosso crescimento inorgânico, independente do valor das ações. Então, acreditamos estar com a estratégia correta, acreditamos estar com um time engajado, cada vez mais pessoas se juntam a esse time, e divulgamos recentemente a entrada do Paulo Palaia como diretor de tecnologia, o Marcelo Arantes na área de carga geral, com bastante experiência em varejo, seja para trazer uma expertise de como fazer, seja para trazer a visão do cliente, né? Estamos aqui para servir, estamos aqui para fazer cada vez melhor. Com isso, a gente acredita que trimestre a trimestre, mês a mês, a gente vai galgando um sucesso melhor nessa nossa estratégia. Senhores, agradeço aí a atenção e continuamos à disposição para resposta, seja via e-mail, seja nos nossos canais. Temos um imenso prazer em estar divulgando as oportunidades e até mesmo as estratégias para enfrentar as dificuldades da nossa empresa. Muito obrigado. A teleconferência da JSL está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.